Olá, paz seja contigo, que bênção, querido. Hoje estamos encerrando o livro de Lucas. Olha, estamos quase encerrando o Novo Testamento também, chegando ao final, o ano de leitura da Palavra de Deus. Que bênção, que experiência, que crescimento, que avanço para nossas vidas. Amém, queridos? Deus abençoe você e hoje nós encerramos o livro de Lucas. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 22 ao 24. Lucas capítulo 22. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. O chefe do sacerdote e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus, em segredo, porque tinha medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com o chefe do sacerdote e com os oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como ia lhe entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar a Jesus a ele, sem que o povo ficasse sabendo. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam um carneirinho para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e João a seguinte ordem: vão preparar o jantar de Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escute, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com você. Sigam este homem até a casa onde ele entrar. Diga ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar de Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Prepare ali o jantar. Os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Ele disse: como tenho desejado comer este jantar de Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comereis este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei este vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão, deu graças a Deus, em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois de jantar do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui, sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar um aos outros quem seria o traidor. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo e os governadores são chamados de amigos do povo, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante é quem está sentado à mesa para comer, ou quem está servindo? Claro que é quem está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos, por isso, com o meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber a minha mesa no meu reino e assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você como o lavador peneira o trigo, mas a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime-se os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a vocês, Pedro, que hoje, antes que o galo cante,
você dirá 3 vezes que não me conhece. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse: pois agora quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la a quem tem espada e deve vender a capa e comprar uma, pois as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isto precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Ai dos discípulos. Aí os seus discípulos disseram: Senhor, aqui estão as 2 espadas. Basta? Respondeu ele. Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras com seus discípulos. Foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então o anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, e disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou a multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos estavam com Jesus, viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse ao chefe do sacerdote, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espada e porretes para prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender, mas esta é a hora de vocês e também é a hora do poder da escuridão. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas ouviu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço este homem. Pouco tempo depois, um homem ouviu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mas mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam deles e batiam nele, taparam o olho dele e perguntavam: quem é que foi que bateu em vocês? Adivinhem. E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes de sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus adiante do conselho superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu disser uma pergunta, vocês não vão responder. Mas agora em diante, o Filho do Homem se assentará ao lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntarão: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunha. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Lucas capítulo 23. Em seguida o grupo
todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo: pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo que a eles que não pagassem imposto ao imperador e afirmando que ele é o Messias, o rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Então Pilatos disse ao chefe do sacerdote e à multidão: não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Mas eles insistiram: ele está causando desordem entre o povo em toda a Galileia. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: este homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região do governador de Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre, então fez algumas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes do sacerdote e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo, puseram nele uma capa luxuosa e mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes do sacerdote e os líderes judeus e o povo e disse: vocês trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta, pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele e por isso o mandou de volta para nós. Assim, é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa de Páscoa, tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: mata este homem e solta Barrabás para nós. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão, mas eles gritavam mais ainda: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos disse pela terceira vez: mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado, e a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte como pedido e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa da revolta e de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quiserem. Então os soldados levaram Jesus. No caminho eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nele havia algumas mulheres que choravam, que se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão dias em que todos vão dizer: felizes mulheres que nunca tiveram filho e que nunca deram à luz e nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer à montanha: cai em cima de nós, e dirão também aos montes: nos cubram. Porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus, quando estava ao lugar chamado A Caveira. Ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com todos os soldados, repartiram entre si a roupa de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou aos outros, que se salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegaram perto dele e lhes ofereciam vinho comum e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz acima da sua cabeça estava escrita as seguintes palavras: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias, então salve a você mesmo e a nós também.
Porém, o outro repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Mas, ou menos, ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra. Às 3 horas da tarde, e a cortina do templo rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: de fato, este homem era inocente. Todos que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe olhando tudo aquilo. Havia um homem chamado José da Judéia. Ele era bom, correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz, enrolou num lenço de linho, depois o colocou num túmulo cavado na rocha que havia sido usado. Isto foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfume e óleo para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram conforme a lei manda. Lucas capítulo 24. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando o perfume que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor e não sabiam o que pensar. De repente, apareceu diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes e elas ficaram com medo. Se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então o homem disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembre de quando estava na Galiléia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Entre as outras mulheres que foram com elas, eles contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou, correu para o túmulo, baixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo a um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavra. Os chefes do sacerdote e os nossos líderes
entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados. Foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, voltando dizendo que viram o anjo que antes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu e que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse, como que vocês demoram a entender, a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens da Escritura Sagrada que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e o escrito de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez com que ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo, fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus e depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Entre os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinha reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse, por que é que vocês estão assustados? Por que há tanta dúvida na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toque em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso, mostrou as suas mãos, aos seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles disseram, um pedaço de peixe assado. E ele pegou e comeu diante deles, depois disse, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, no livro dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse, o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciado a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas e eu lhes mandarei o que o Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado ao céu. Eles adoraram e voltaram para Jerusalém cheio de alegria e passavam o tempo todos no pátio do templo, louvando a Deus. Amém? Que Deus abençoe você. A paz.